Bem-vinda a mais uma aula aqui do YouTube, onde você vai aprender tudo sobre a camuflagem de estrias ou a camuflagem de cicatrizes e também sobre tratamento de estrias. Vou explicar para vocês hoje a diferença do tratamento de estrias e da camuflagem de estrias e vou dar a minha opinião sobre isso. O que eu acho melhor, o que eu acho que funciona mais. Então fique nesse vídeo até o final. Primeira coisa é, tá anotando tudo? Você que quer aprender, você que está disposto a saber mais, pega um caderninho, vai estudar de verdade, não fique apenas ouvindo, porque quando a gente anota a gente aprende mais, você sabe disso, né? É cientificamente comprovado isso. Então anote tudo e se você é paciente também quiser saber qual a melhor opção para você, você pode só ouvir mesmo, tá? Então vamos lá. Eu já trabalhei com a camuflagem de estrias, hoje eu opto apenas pelo tratamento, mas eu faço camuflagem de cicatrizes também. Então a gente tem que desmistificar muitas coisas aí sobre pigmentos, sobre a camuflagem, porque eu vejo muita gente demonizando, por exemplo, a camuflagem de estrias, mas não sabe nem o porquê. Então, não é simplesmente como as pessoas dizem, porque vai mudar o tom, porque o pigmento muda de cor, o branco vai ficar amarelo, ou sabe? Não é assim que funciona, não. Então, calma. Se você é essa pessoa que também demoniza a camuflagem de estria, saiba que não é bem assim. O tratamento é a melhor opção, mas a camuflagem de estrias também não é isso tudo que as pessoas dizem, não, tá bom? A primeira coisa que eu ouço muito por aí nas redes sociais é as pessoas dizendo assim, mas é porque não tem como remover a camuflagem de estrias. Mentira, tem como sim. Hoje já existe laser para isso, laser que tira pigmentos claros, sim. Então, se esse é o problema, esse problema está solucionado. Essa não é a questão para as pessoas ficarem repetindo por aí que a camuflagem de estrias é perigosa por esse motivo que não tem como sair. Tem como sair sim. Dito isso, por que eu prefiro hoje o tratamento de estrias do que a camuflagem de estrias? E eu vou explicar o porquê que eu também faço a camuflagem de cicatriz. Primeira coisa é, o que são as estrias? Você sabe o que é uma estria? Você que é profissional, você sabe explicar o seu paciente, o seu cliente, o porquê de uma estria? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é sobre a sua pele. Aonde surgem as estrias? O que acontece na sua pele? A estria surge na sua pele, não é mesmo? Quantas camadas tem a sua pele? Epiderme, a primeira camadinha, né? Onde tem aquela renovação constante celular ali, que acontece geralmente 28 dias, mas a gente geralmente faz o nosso retoque com 35 dias por conta que hoje em dia as pessoas não cuidam tão bem da pele. Na verdade, nunca cuidou tão bem da pele, né? Mas ela se renova a cada 28 dias. Então, tudo que você coloca nessa primeira camada, que é a epiderme, vai expulsar. Por isso que quando você faz o seu procedimento, uma camuflagem de cicatriz, ou se você faz a camuflagem de estrias, se você deixa muito superficial, o pigmento não vai fixar. Isso porque você está colocando na primeira camada, na epiderme. Tudo que fica na epiderme, o corpo vai expulsar. Ela tem renovação constante celular e talvez seja por isso que o seu pigmento não esteja fixando. Esse é um dos fatores, tá bom? Então, a primeira camada se chama epiderme. A segunda camada, que é a derme. Nessa segunda camada, a gente tem a camada papilar e a camada reticular. A gente coloca o nosso pigmento ou o nosso ativo nessa camada reticular, onde fica mais próximo da hipoderme. A hipoderme é a última camada da pele, tem mais vasos sanguíneos, a gente não atinge essa última camada que é a hipoderme. Se a gente atingir, por exemplo, a última camada que é a hipoderme, a gente pode gerar uma cicatriz ali, caso seja uma estria. Então, a gente não atinge essa última camada. Quando surge uma estria, quer dizer que se rompeu essa camada da derme, que é a segunda camadinha. Por quê? Porque nessa segunda camada, o que a gente mais tem? Colágeno e elastina. Se a gente tem mais colágeno e elastina, sabe a mulher elástico que a gente já viu, aquele desenho, sabe? Ela vai com o braço dela lá na frente, mulher elástico, é o que a gente tem, né, na nossa camada da derme, a elastina em grande quantidade e também colágeno. Quando surge a estria, quando ela aparenta na pele, é porque o colágeno foi todo embora. Adeus colágeno, bye bye. Então significa que perdeu o colágeno e a elastina dessa região. Geralmente acontece quando uma mulher engravida, ou quando coloca uma prótese de silicone, ou quando ganha muito peso, emagrece.
Essa oscilação de peso geralmente é muito comum. Aqueles tirão de adolescente, aqueles bombados que malham muito na academia, ali surgem muitas estrias aqui no braço. Então é muito comum porque a pessoa teve um estiramento ali na pele e acabou surgindo essa estria. Por isso que surge uma estria e é por este mesmo motivo que eu sempre vou optar pelo tratamento nas estrias do que a camuflagem nas estrias. Quando eu opto pelo tratamento nas estrias, eu venho com o meu ativo que contém inúmeros nutrientes, gera um processo inflamatório ali que vai recuperar o colágeno e a elastina dessa região. Por isso que os melhores resultados sempre vão ser em estrias finas, seja elas brancas ou não. Estrias vermelhas também, onde existe um processo inflamatório, quer dizer que ela não está cicatrizada ainda. Quando a gente vem, coloca esse ativo, interrompe o processo. Por isso que quanto mais cedo, melhor o tratamento. Eu tenho inúmeros pacientes que trataram quando elas ainda estavam inflamadas e elas nunca mais voltaram. As estrias brancas, obviamente, você precisa dizer isso para sua cliente, para sua paciente, para você ser um profissional que fala a verdade sem prometer por aí, que eu já vi muito profissional dizendo isso, que o procedimento é eterno, vitalício, não existe isso. Você já viu alguma coisa que dura para sempre? Você já viu um procedimento que você faz para estimular colágeno que dura para sempre? Aonde isso, gente? Não existe. Então, parem de enganar aí os seus clientes, os seus pacientes. Não existe um colágeno, elastina que você coloca no seu corpo que ele vai durar para sempre. Você vai envelhecendo, é um processo natural do corpo. Você vai envelhecendo tanto os seus órgãos quanto tudo, né, no seu corpo. Então, vai se perdendo os nutrientes do seu corpo, da sua pele nem se fala. A sua pele é o órgão que fica muito exposto, é o órgão que fica exposto, né? O sol, várias outras coisas aí, a maioria das pessoas não cuidam tão bem dos procedimentos. Por isso que o procedimento de camuflagem de estrias ou cicatrizes e também tratamento, principalmente, eles não vão ser vitalícios. Sempre vai precisar de retoque, não minta para o seu paciente. Caso seja estrias brancas, porque estrias vermelhas a gente pode se interromper o processo e ela não mais voltar naquela região ali que você fez o procedimento, porque ela já não estava cicatrizada. Se está cicatrizada, vai precisar estimular mais colágeno ao longo dos anos. Então sempre avise isso para o seu cliente, para o seu paciente, para ele não ter aquela falsa esperança de que nunca mais vai precisar voltar. Ele sempre vai precisar voltar ao longo de 2, 3 anos, dependendo de como for o cuidado dessa pessoa. Se essa pessoa mantém um bom cuidado, automaticamente melhor o resultado e mais duradouro esse resultado será também. Então o tratamento de estrias é basicamente isso, colocar colágeno e elastina ali para a gente estimular, quanto mais fina melhor. Agora, estrias muito grossas, onde tem muito rompimento de colágeno e elastina, a gente vai melhorar, mas pode ter certeza que não será um resultado igual das estrias finas. Eu vou colocar aqui para você a diferença de uma estria grossa e a diferença de uma estria fina, porque as pessoas às vezes não sabem diferenciar. Se você é paciente, por exemplo, e se você é o profissional, uma pessoa dizer para você assim, eu tenho estrias grossas, calma, não acredite, pede foto para essa pessoa, veja você mesmo, porque às vezes a pessoa não sabe diferenciar o que é uma estria grossa, o que é uma estria fina. Para o seu cliente, seu paciente, às vezes ele acha que a estria dele é grossa, mas não é. Então, a camuflagem de estrias é diferente do tratamento de estrias. A camuflagem, a pessoa vai fazer uma mistura, o profissional vai fazer uma mistura com esses pigmentos aqui, pele 1, bege, branco, diluente, ocre ou pele, para chegar mais próximo do tom de pele dessa paciente e automaticamente fazer uma camuflagem, camuflar, deixar essa estria branca próximo do tom de pele dessa paciente. Eu, particularmente, não faço por qual motivo? Existe uma possibilidade, todo profissional tem essa possibilidade, de errar no tom dessas estrias. Então, assim, por exemplo, você vem aqui e coloca no papel ou na pele da paciente, dependendo do profissional, cada um tem um método. Você vem e coloca no papel a próxima estria da paciente e se der errado, é uma dor de cabeça, não tem como ficar revertendo estria como cicatriz. Cicatriz é completamente diferente. Então, eu acredito, eu, Letícia, profissional, acredito que o risco é muito alto para estrias de você colocar pigmento, sendo que a gente tem resultados excelentes com o tratamento.
Então, na minha opinião, tratamento é melhor para as estrias por conta das chances de errar, que elas são bem maiores. E para reverter isso é bem dificultoso, é bem difícil, é bem chato. A paciente fica com muita dor de cabeça e não vale a pena para mim. Agora, por que eu coloco pigmento nas cicatrizes? Por que eu não faço o tratamento nas cicatrizes, já que é para recuperar colágeno e elastina? Porque nas cicatrizes a gente tem um corte muito mais profundo e não só se perdeu por completo o colágeno e elastina daquela região, ela jamais vai voltar. A cicatriz jamais vai conseguir recuperar aquele colágeno. O que a gente pode fazer para amenizar é camuflar, para deixar mais parecido assim com o tom de pele dessa paciente, diferentemente de uma estria, porque o corte é bem mais profundo, atingiu a hipoderme ali, então a gente não consegue recuperar colágeno e elastina de forma alguma numa cicatriz. Por isso que o método ideal é a camuflagem. Então a gente vai fazer a nossa misturinha aqui, caso seja uma cicatriz branca. Agora, se for uma cicatriz escura, não adianta você fazer essa fórmula porque você não vai alcançar resultado perfeito. Para uma cicatriz escura, a gente precisa de outra coisa, a gente precisa utilizar o nosso branco com uma mistura de diluente aí, eu ensino muito bem isso no dia do curso. Se você tem interesse em se tornar profissional, saiba que branco é a melhor opção para a sua cicatriz escura e a cicatriz clara você precisa fazer uma fórmula para deixar mais parecida com o tom de pele, para você atingir aí uma camuflagem muito bem feita, porque ativo não vai recuperar colágeno dessa cicatriz. Agora, se você erra, por exemplo, no tom da sua cicatriz, é muito fácil de você reverter. A gente não trabalha com cicatrizes escuras, suponhamos que você escureceu uma cicatriz clara. Você utilizaria o método que eu utilizo para clarear uma cicatriz escura, é a mesma coisa. Já nas estrias não tem como fazer isso, entende? Por isso que cicatriz é pigmento, estria é tratamento. Então, se caso você erre, por exemplo, ali na sua camuflagem de cicatriz, é fácil, você vem com branco, com diluente ali que eu ensino. Claro que eu ensino quanto de branco e quanto de diluente você deve fazer, não é simplesmente ir lá jogar branco puro, jamais, de forma alguma, pelo amor de Deus. Então, assim, existe um método, existe uma fórmula para você fazer para clarear também. E fica muito bom, fica excelente. E caso você erre, você tem como reverter muito mais fácil assim, tá bom? Então, a minha opinião é essa. Tratamento para as estrias voltam sim, estrias brancas porque perde colágeno, estrias vermelhas não voltam. Cicatrizes tem que ser camuflagem, mas eu também não demonizo quem faz a camuflagem nas estrias aí. Cada um faz o que quer, cada profissional faz o que quer. E eu quero saber aqui de você. Você já é profissional? Quer se tornar profissional? Saiba que essa área é muito gostosa de trabalhar e a gente ganha super bem com isso, tá bom? E se você é um futuro paciente, saiba que o melhor método, com toda certeza, é o método Dermocure, para você ter segurança e para você ter resultados eficientes. Até o próximo vídeo. Beijo!